Muito bem, pessoal. Nosso estudo de hoje, a gente vai estudar sobre os eunucos, tá? E por que eu acho importante da gente passar por esse tema dos eunucos, né? Esse tema dos eunucos, ele se encontra lá em Mateus 19, logo depois que Jesus, ele fala, ele é indagado ali pelos fariseus sobre o divórcio, sobre por que Moisés permitiu a carta do divórcio, e Jesus responde, olha, ele permitiu por conta do coração mau de vocês, mas no princípio não era assim, né? A gente estudou isso no estudo anterior, né? No nosso terceiro encontro, que vai estar aparecendo para você aqui no card nesse momento também, para você que está assistindo gravado no YouTube o nosso estudo, ok? Por que é importante falar sobre os eunucos, né? Mais uma vez, ele se encontra ali naquele contexto de Mateus 19, e essa passagem dos eunucos, ela é mal interpretada de uma maneira que algumas pessoas, alguns teólogos, pastores conservadores, eles vão falar que Jesus, quando ele fala de eunuco, Jesus está se referindo a celibato para homossexuais, né? Ou não apenas para homossexuais, mas eles dão ênfase, sim, à homossexualidade e à homoafetividade, né? Obviamente, esse é um dos textos usados para condenar, né? E não apenas para condenar no sentido isso é um pecado, não, mas condenar a vida de uma pessoa, né? Condenar a vida de uma pessoa que, sei lá, às vezes tem vontade de viver um amor, de dividir a vida com alguém, mas esse versículo é usado para tirar essa potência do amor das pessoas, infelizmente. E a gente vai entender hoje que, na verdade, eunuco não tem nada a ver com gay. Eunuco, inclusive, não tem nada a ver com inatividade sexual, tá, pessoal? Vamos começar o nosso estudo, então. Vamos ao texto, né? Mateus 19, versículo 12. Eu tô com o texto aqui, a gente vai ler ele aqui mesmo. Porque, Jesus que tá falando, tá? Porque há eunucos que nasceram assim, do ventre da sua mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há também eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam, né? Logo de cara, a gente já vê que os eunucos, eles são divididos em categorias, né? Portanto, eles possuem uma identidade plural, digamos assim, né? Jesus, ele divide os eunucos em três categorias, né? Os que nasceram assim, os que foram feitos pelos homens e os que castraram a si mesmos, né? E ele ainda vai dizer por causa do reino dos céus, né? Vamos entender melhor isso aqui, mas antes, eu preciso deixar isso claro para vocês que, num primeiro momento, a gente vai tratar sobre os aspectos físicos do corpo de um eunuco, tá, pessoal? A gente vai tratar aqui de biologia do corpo de um eunuco, tá bom? Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar num aspecto mais identitário de um eunuco, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui com o aspecto fisiológico, né? O aspecto físico, o aspecto corporal de um eunuco, né? E a gente precisa entender, para falar disso, desse aspecto físico, a normalidade biológica masculina, né, pessoal? Que seria, de acordo com o texto aqui, cromossomo XY, testículos dentro do saco escrotal, produção e emissão de esperma, um tamanho mínimo ali do pênis, uretra interna funcional, né? E reações hormonais masculinas na puberdade. A normalidade biológica feminina seria cromossomos XX, né? Ovários funcionais, órgãos reprodutores internos e externos típicos, clitóris,
E essas definições, pessoal, elas, obviamente, são definições científicas que na época não eram empregadas na antiguidade, né? Mas elas são úteis para a gente entender esses aspectos físicos de um eunuco, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa entender isso para entender um eunuco, pelo menos a forma, os seus elementos físicos, né? Seus elementos fisiológicos, biológicos, ok, pessoal? Características gerais, queridos, de um eunuco na antiguidade, ok? Características não tão óbvias assim, né? A uretra, por exemplo, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, a uretra ela se encaixa aqui em uma característica não tão óbvia, porque geralmente um eunuco, no caso de eunuco masculino, né? A palavra eunuco ela se refere a homens, né? Depois a gente vai aprender uma outra palavra que é o correspondente feminino do eunuco, né? Mas a uretra, no caso dos homens, quando o homem faz xixi, existe uma pressão, né? Em que o xixi ele sai ali do pênis, da uretra, como um arco, ele forma um arco, né? Devido a essa pressão. No caso de um eunuco, queridos, não existe essa pressão, tá? Então, o eunuco, geralmente, na antiguidade, ele tinha um problema, né? A tradição rabínica vai dizer que não era formado um arco, né? Ou seja, não tinha essa pressão, tinha esse probleminha na uretra, ok? Segundo problema, né? Segunda característica, sem a presença de pelos faciais e púbicos, né? A maioria dos eunucos, eles não tinham a presença de pelos faciais e púbicos, né? O que pode indicar problemas hormonais, né, queridos? Além disso, a liquidez do sêmen, tá? A liquidez do sêmen, queridos, ela implica na esterilidade, tá? Então é importante a gente saber isso. E veja que, dentro dessas características gerais, não existe nenhuma característica que remeta à inatividade sexual ou celibatário, né? Na verdade, pessoal, as características gerais de um eunuco, elas não possuem ligação com inatividade sexual. Na verdade, elas possuem ligação com infertilidade. A infertilidade, pessoal, a esterilidade, né, que basicamente é o que caracteriza um eunuco, ela não impedia a penetração, não impedia o sexo, tá? Importante a gente saber disso. Os que nasceram assim, né? A tradição rabínica, ela vai chamar esses eunucos de Sariscama, né? Mais uma vez, eu não sei se estou pronunciando certo, porque eu ainda não cheguei no hebraico do curso, tá bom? Mas, numa tradução literal, seria eunuco do sol, né? E por que eunuco do sol? Mais uma vez, de acordo com a tradição rabínica, quando a luz batia no corpo desse eunuco, era visível as deformidades físicas. Agora, eu não vou saber responder, por exemplo, como que era feito essa averiguação, né? Se eles mandavam os caras ficarem nus para averiguar, não sei. Mas a luz do sol, a luz, né? Ela mostrava essas deformidades físicas, né? E nascer, queridos, como eunuco, era praticamente uma sentença, né? Porque o eunuco ele já tinha um destino traçado desde o seu nascimento, né? Se ele nascesse um eunuco, né, com alguma deformidade no órgão sexual, um eunuco ele ia virar um guarda real. E por que guarda real? Ele ia cuidar do harém desse senhor, desse rei, com extrema lealdade. E por que cuidar do harém? Porque esse guarda real, de alto escalão, tá, pessoal? Cuidar do harém é um posto importante na antiguidade. Porque o eunuco ele não conseguia procriar. Ele não conseguia gerar filho. Então, ele era um guarda perfeito para um harém, para cuidar
das esposas de um senhor, de um rei, porque esse rei ele não corria perigo desse guarda gerar uma criança bastarda, uma criança que não fosse do próprio rei, né? Então, esse indivíduo que nasce assim, ele está com destino traçado já. Ele é fadado a certas atividades, né? Inclusive, os eunucos, eles estão muito presentes em templos pagãos, onde existe sexo pagão, né? Em templos como a deusa pagã Cibele, né? Ishtar, Ácera, como a gente estudou lá em Sodoma e Gomorra, né? Eles também, dentro desses casos, eles podem ser chamados de prostitutos cultuais, quando, obviamente, forem eunucos, né? Feitos pelos homens, Saris Adam, eunuco do homem. Queridos, o eunuco do homem, ele é um escravo sexual, tá? O eunuco do homem, ele é um escravo que foi castrado, né? Os escravos, queridos, que eram castrados, eles eram muito mais caros do que escravos que não eram castrados, né? Porque um escravo castrado, ele mantinha todo aquele ideal de beleza da antiguidade, moral e valor, especialmente para a sociedade ali greco-romana, que seria o corpo masculino, né? Esse ideal de beleza. Porém, apesar dele manter esse ideal de beleza do corpo masculino, ele apresentava um corpo mais afeminado devido à castração e poucos pelos no corpo, um corpo afeminado, um corpo masculino, mas com algumas características do corpo feminino, né? E esses eunucos, pessoal, eles eram desejados tanto por homens quanto por mulheres para fazer sexo, tá? E por que por mulheres? Porque, nesse caso, as mulheres podiam sentir prazer sem se preocupar em engravidar, tá? E os homens, né? Existiam homens que tinham escravos sexuais, isso era muito comum nas sociedades ali da Grécia, de Roma, enfim, né? Então, o eunuco feito pelo homem, ele possui esse elemento, né? Ele possui essa característica predominante de escravo sexual. Castraram a si mesmos, né? Jesus aqui, queridos, ele pode estar fazendo uma referência aos Gali, né? E quem são os Gali? Né? Os Gali, a gente vai estudar no próximo estudo muito sobre os Gali, no estudo sobre as cartas de Paulo, mas resumidamente aqui para vocês, os Gali, pessoal, eles eram devotos de deusas como a deusa Cibele, né, uma deusa pagã, e eles castravam a si mesmos literalmente, pessoal, tá? Eles perambulavam de templo em templo e eles viviam de doações de mulheres, tá, pessoal? E eles literalmente se castravam, né? Eles faziam um ritual, eles castravam a si mesmos e eles atiravam o saco escrotal na casa de qualquer pessoa que eles dessem na telha deles, tá? É isso que diz a literatura pra gente, né? Se realmente Jesus está fazendo uma referência aos Gali aqui, obviamente Jesus está se referindo ao seu contexto cultico, né? Não de maneira literal, de realmente se castrar, né? Não, Jesus não está falando disso. Jesus está fazendo uma referência. Se ele estiver fazendo uma referência aos Gali, ele está se referindo ao seu contexto cultico. E por quê? Porque os Gali, pessoal, eles viviam em torno da sua fé. Eles abandonavam tudo e eles viviam, né, perambulando de templo em templo, né, viviam de doações de mulheres, né, e eles viviam para a fé que eles tinham. Né? Então eles eram devotos, eles eram leais às suas deusas, pessoal. Então, se de fato
Jesus está fazendo uma referência aos Gali, obviamente que ele não está falando para nenhum homem se castrar literalmente, tá? Ele está se referindo a essa lealdade, a esse contexto cultico dos Gali. E por que eu frisei essa questão de se castrar literalmente? Jesus não está falando disso, porque, pasmem, né? Muitos cristãos, se eu não me engano, gente, na Idade Média, inclusive isso foi tratado no Concílio de Nicéia, tá? A galera estava tendo problema porque muitos homens, muitos cristãos, estavam se castrando literalmente por causa desse texto. Olha que loucura, né? Outra possível interpretação da terceira categoria dos eunucos. Jesus pode estar se referindo aqui, sim, ao celibato, né? Pois ele está afirmando que somente as pessoas que podem receber isso que recebam, né? Caso contrário, não. Ah, Dumas, então Jesus está falando celibato? Pode ser que sim. Mas então ele está falando para gay? Não. Não necessariamente, né? Porque Jesus diz assim, olha, quem puder receber isso, que receba. Tem gente que não é capaz, tem gente que não consegue, tem gente que quer casar, que sente a necessidade de uma vida sexual ativa e não existe nenhum problema nisso, né? Agora, gente, deixa eu só esclarecer um ponto aqui. Esse texto aqui é o mesmo texto, Mateus 19, é o mesmo texto onde Jesus fala do divórcio, né? Que a gente estudou no nosso outro estudo. E Jesus, tanto sobre o divórcio quanto sobre eunuco, esses dois textos não fazem nenhuma referência à homossexualidade, tá, pessoal? É muita ignorância e eu vou dizer também maldade, né? Porque literalmente você tem que torcer o texto e fazer um malabarismo teológico para querer que esse texto aqui, de Mateus 19, ele fale sobre homossexualidade, porque ele não fala, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Agora, pessoal, a gente vai entrar em uma outra possível interpretação, tá? E agora eu quero deixar claro que a gente vai entrar um pouquinho no papel social dos eunucos, tá bom? Contexto histórico aqui. Homens que não eram casados e não tinham filhos, eles eram mal vistos pela sociedade porque eles não cumpriam seus papéis sociais. Isso na época lá de Jesus, tá? A Blinzler, né? O Blinzler, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, esse estudioso ou essa estudiosa da Bíblia, ele tem uma proposta muito interessante de interpretação para esse texto, né? Ele vai apontar, isso há 60 anos atrás, tá? Que os fariseus, eles podiam confundir Jesus e seus discípulos com eunucos. Não por serem celibatários ou inférteis. Não por conta disso. Mas por causa do papel social do homem. Que papel social é esse? Pessoal, na época de Jesus, o casamento era muito importante. O casamento era muito importante para a mulher, mas também para o homem, né? Lembrando que aqui a gente está dentro de um contexto patriarcal, onde, né, de acordo com algumas citações rabínicas, você gerar a sua prole como homem era muito importante. Ok? Então aqui, se de fato, né, houve essa confusão, a palavra eunuco, ela entra como um xingamento, né? Se de fato Jesus e seus discípulos foram chamados de eunucos, essa palavra eunuco aqui entra como um adjetivo não muito bom, né? No tratado de Jebamote, no Talmud, um rabino ele vai falar o seguinte, abre aspas, aquele que não tem uma esposa não é homem, pois é dito, homem e mulher os criou e os chamou Adão.
No mesmo tratado, um pouquinho mais adiante, o mesmo rabino ele fala assim, abre aspas. Aquele que não se envolve com procriação é como quem derrama sangue. E é respondido pelo Rabino Jacó, que diz que tal homem diminui a imagem divina em si mesmo porque não se casou e não gerou uma prole. Então veja, né? Dentro do contexto que a gente está inserido aqui nesse estudo, o casamento era muito importante. Muito importante. Tanto para a mulher quanto para o homem. Esses homens que não casavam eram muito mal vistos. Então, olha só o contexto em que Jesus e seus discípulos estão, né? Porque, veja, né? Jesus não casou, né? Pelo menos na linha teológica que eu acredito, ele não casou. Acredito que Jesus, de fato, viveu uma vida de celibatário, né? Eu acredito nisso. Mas alguns discípulos de Jesus, eles realmente não casaram. Outros casaram, mas, entre aspas, tá? Abandonaram suas famílias para viver o propósito de Jesus. Dessa forma, pessoal, lembra que eu falei que, nesse caso, ser chamado de eunuco é a mesma coisa que um xingamento? Se, de fato, os detratores de Jesus e seus discípulos, os fariseus, que sempre queriam colocar eles, principalmente Jesus, numa saia justa, chamavam eles de eunucos, eles estavam tentando falar assim, vocês não são homens de verdade, não. E mais, para acusá-los de não seguir o mandamento divino da ordem criacional. Isso aqui é uma proposta de Blindler, ok? Veja, pessoal, aqui a gente entra em um outro aspecto do eunuco. Antes, nós estávamos tratando de aspectos físicos. Mas veja, agora nós estamos tratando de uma posição social, uma certa identidade. Jesus e seus discípulos podiam estar sofrendo xingamento, sofrendo bullying lá, fuzel, né? Chamado ali de eunuco como uma forma de xingamento, porque eles não seguiam o modelo patriarcal da sua época. Veja, né? Isso é uma proposta de identidade. E por que é uma proposta de identidade? Porque Jesus, queridos, e os seus discípulos, eles não correspondiam ao papel masculino que era esperado dentro daquela cultura e daquela sociedade. E não só porque alguns não tinham esposa e filhos, porque alguns tinham. Mas, como eu falei, por deixarem muitas vezes as suas famílias, a sua propriedade, seus ofícios familiares, né? Para viver essa missão itinerante de Cristo, que ia de um lugar para o outro, pessoal. E veja que o mais interessante, né? Deixa eu tomar uma água aqui. É que parece que justamente isso que mais me admira também na pessoa de Jesus é justamente não corresponder a essas expectativas patriarcais parecia ser uma exigência, queridos, radical do discipulado de Jesus. Pois essa exigência, se seguida, ela ia resultar em uma reputação manchada para esses homens dentro da sociedade da época, queridos. Dessa sociedade patriarcal e construída em cima de um machismo sem fim. Você não é homem de verdade. Para algumas pessoas,
isso até hoje é um xingamento, né? Imagina para a época, onde a mulher, por exemplo, a gente já viu nos outros estudos, era visto como nada, né? E o homem era o cabeça, né? Era o líder, responsável pela transmissão da herança, responsável pela prole, né? Uma reputação manchada, queridos. Que eu falei anteriormente desse abandonavam, entre aspas, né, devido a esse caráter itinerante do ministério de Jesus, e veja como nós temos uma semelhança aqui. O ministério de Cristo, muitas vezes, foi sustentado por mulheres. E aqui nós temos uma semelhança com os Gali. Lembra dos Gali que eu falei antes? Discípulos extremamente leais de deusas pagãs, que viviam de templo em templo e eram sustentados, viviam de doação de mulheres. Esse caráter itinerante, queridos, e esse sustento vindo de mulheres, isso, assim, a Bíblia ela fala em Lucas 8, Marcos 15, ali eu coloquei alguns textos, tá? Mas esse sustento, esse caráter itinerante e esse sustento vindo de mulheres aproxima muito Jesus e seus discípulos dos Gali. A classe de eunucos dedicados ao culto da deusa Cibele, por exemplo, né? Essa característica, ela também pode estar por trás da qualificação de Jesus e seus discípulos como eunucos por parte dos seus detratores. Esse xingamento, ele pode estar atrelado aos Gali também, né? Porque existe essa semelhança inegável entre o ministério de Cristo, itinerante e sustentado por mulheres, e o ministério dos Gali, itinerante e sustentado por mulheres, queridos. E é nesse sentido que, numa questão de identidade, os discípulos de Jesus se assemelham aos eunucos. Pois veja, um eunuco, ele deixa a sua família de origem, ele deixa tudo para trás para servir outra família. Por exemplo, a família de um rei, né? Para ser o guarda real, para cuidar do harém desse rei. Lembrando, esse cargo, esse posto é de alto escalão. É um posto que exige lealdade desse soldado eunuco, né? Extrema lealdade. Só que nesse caso aqui, no caso de Jesus, servir a Deus. Abandonar tudo para servir a Deus. É esse caráter identitário que a gente está falando aqui, que os eunucos e os discípulos de Jesus têm em comum. A lealdade e a servidão a Deus, por exemplo, né? Mas como entender, né, essa fala de Jesus? A gente está falando da terceira categoria dos eunucos, tá? Os que se fizeram assim por causa do reino dos céus. A gente também interpreta essa fala com literalidade, mas não numa questão fisionômica, mas numa questão de identidade dentro de uma função socio-religiosa. A exigência que Jesus faz aos seus discípulos, queridos, obviamente que sem a condição física de se castrar literalmente, é que eles aceitem uma identidade e uma função que, de uma certa forma, reflita aquela identidade dos eunucos. Qual? A que abandona os privilégios de um corpo masculino dentro de uma ordem patriarcal. A que abandona os privilégios de um corpo masculino dentro de uma sociedade machista.
Nem que para isso você seja chamado de você não é homem de verdade. Nem que para isso a sua reputação fique manchada. Nesse sentido, o estabelecimento da aliança, ela é feita de uma maneira diferente, né? Não se dá mais por uma linhagem patriarcal, até porque isso está sendo abandonado aqui, mas pela figura identitária desse eunuco, que abre o acesso ao reino de Deus a todos aqueles que não se conformam com essa ordem patriarcal. Resumindo essa possível interpretação. É possível ao homem, tá, pessoal, manter o seu órgão sexual e ser discípulo de Jesus, tá? Também é possível ao homem se casar e ter filhos. Porém, a todo homem que deseja ser discípulo de Jesus e entrar no reino de Deus, Jesus diz: abandone todos os seus privilégios culturalmente atrelados à sua masculinidade. É isso que Jesus diz. Aqui nós fechamos, ok? Essa linha de raciocínio identitária, ok? Agora, vou voltar para algumas características importantes dos eunucos, ok, pessoal? Eunuco não é, na maioria dos relatos, né? Os eunucos, eles são sexualmente ativos, podendo ser tanto passivo ou ativo. Então, essa balela que te contaram, como sendo uma verdade absoluta, de que esse texto de Mateus 19, Jesus está falando que gay tem que ser celibatário, seria muito estranho Jesus usar exemplo dos eunucos para isso. Até porque os eunucos não eram celibatários, queridos. Os eunucos eram inférteis, eram estéreis por conta das suas condições físicas. Mas isso não impedia a penetração, não impedia o sexo. Tanto é, lembra dos eunucos feitos pelos homens, os escravos sexuais castrados? Pessoal, aqueles escravos sexuais, a palavra já diz, né? Eles faziam sexo. O que caracteriza um eunuco, queridos, é a sua infertilidade e não celibatário. Relembrando, um eunuco, ele possuía posições sociais muito específicas, tá? Cuidador de harém do seu senhor, guarda de alto escalão, um posto de extrema lealdade. Tu quer falar com o rei? Peraí que eu vou chamar o guarda o eunuco aqui do rei, que primeiro você fala com ele e depois que você falar com ele, aí você talvez poderá falar com o rei. Escravo sexual. Ok, pessoal? Então os eunucos, eles tinham posições sociais muito específicas. Mas essas posições, elas estavam atreladas à fidelidade extrema ao seu senhor. Lembra da questão da identidade? No caso dos discípulos de Jesus, essa fidelidade se dá a Deus. Agora vamos entrar aqui em umas curiosidades importantes sobre os eunucos. A tradição rabínica, queridos, ela aponta uma lei que proibia a execução de crianças que nasciam com alguma deformidade em suas genitálias. E veja, né? Se precisou existir uma lei, é porque houve uma necessidade para essa lei, né? Ou seja, muitos bebês foram mortos, né? Por causa que papai e mamãe viram que ele nasceu com alguma deformidade, né? A tradição rabínica, ela vai apontar essa lei, que proibia a execução dessas crianças, mesmo que nascessem com alguma deformidade. Não era para matar, não era para assassinar, né? Os eunucos, pessoal, eles eram muito mal vistos no judaísmo,
por 2 motivos. Primeiro, a incapacidade de gerar filho, né? Que a gente já viu que era muito importante para um homem, né? Considerada ali uma ordem divina, né? Entendida ali como uma ordem divina, e quem está fora disso, quem não cria uma família, gera uma prole, não está fazendo a vontade de Deus. Esse era o entendimento dos caras, tá? Não estou falando que eu acredito nisso, muito pelo contrário. Mas o segundo ponto também é a relação dos eunucos com culturas e religiões pagãs, né? Por exemplo, em Levítico 21, Deuteronômio 23, excluía eunucos do culto, né, da igreja de Deus. Alguém quer falar alguma coisa ou é o tempo que está acabando na reunião? Vamos dar continuidade aqui, então. 15 minutos. Perfeito. Agora, queridos, a gente chega, de fato, na correspondente feminina dos eunucos, né? A Ilonite, né? São mulheres que são estéreis, né? E, assim como o eunuco homem, essas Ailonite, elas também poderiam apresentar, isso tudo de acordo com a tradição rabínica, elas também poderiam apresentar genitália incompleta, voz mais grave, falta de pelos púbicos e órgãos genitais não funcionais. A tradição rabínica, ela não recomendava o casamento com essas mulheres, justamente por conta dessa questão, né, da procriação. E nós temos também as pessoas que a tradição rabínica vai chamar de tuntum, né, que são pessoas andrógenas, né, que nasciam tanto com órgão sexual masculino, tanto com órgão sexual feminino. Vamos fechar o nosso estudo, pessoal? Qual que é o contexto de Mateus 19? A fala de Jesus, pessoal, ela foi direcionada a homens heterossexuais. Jesus não fala em nenhum momento de gay. Jesus não fala em nenhum momento de homem com homem, mulher com mulher. Não, não fala. Tanto lá no divórcio quanto aqui nos eunucos, ok, pessoal? O texto ele está falando de práticas heterossexuais e não possui ligação nenhuma, meus queridos, com a homoafetividade. Em resumo, meus amados, existem erros teológicos gravíssimos em interpretar Mateus 19 como sendo, sei lá, uma recomendação ao celibato para gay, né? O primeiro deles é a inversão completa do texto, né? Que foi direcionada como recomendação a homens divorciados, né? Ou seja, né? Em vez de usar o texto para falar sobre questões heterossexuais, algumas pessoas distorcem o texto para falar sobre soluções para quem se identifica como homossexual. Soluções entre aspas, tá? O texto, pessoal, ele não fala absolutamente nada sobre homossexualidade. Outro problema, que é derivado do primeiro, é que, nesse caso, o celibato somente é sugerido para quem tem desejos homoeróticos, mas não para quem tem desejos heteroeróticos e pratica atos sexuais degradantes, tanto consigo mesmo quanto para o parceiro sexual, né? Além disso, gente, sobre a terceira categoria dos eunucos citados por Jesus, Jesus parece querer suscitar nos seus seguidores o abandono dos privilégios masculinos dentro da realidade da época. Muito bem, queridos. Sim. Esse curta-metragem é bem delicado. Chama-se Heterofobia Mundo ao Contrário, né? Ele está legendado, não achei dublado, mas ele faz uma reflexão bem especial.
people say that they are born the way they are destined to be. Karen, it is a beautiful, healthy baby girl. Some people say that it's a result of how you were raised. That's it, good girl. You're so good. Oh, Mommy's home. Problem with that theory is that I had the best, most normal parents anyone could have asked for. She let me sleep today. She let me sleep for 2 hours. Show Mommy how you do that. That's so sweet. Growing up, I was a happy kid. Happy birthday, Ashley. Thank you. On your hat. We were really the picture-perfect all-American family. I was 5 when I knew I wasn't like my family. But it was at my uncle's wedding that I had the first sinking feeling that I wouldn't grow up to be like them. Sometimes I wonder that if I had just ignored how that flower boy made me feel, I could have turned out just like them. Normal. What do you want to play now? I don't know. Want to play house? How about Ashley and I be the mommies and you boys be our kids and have to do whatever we say? No fair. Well, that's what mommies do. Hey, how about we be the daddies and you do whatever we say? Yeah. No way. I got an idea. How about David and I play mommy and daddy? That's really weird. No, it'll be fun. That's really disgusting. What are you, some kind of breeder? No, I'm not. R2. Am not. R2. Am not. R2. Come on, David. We don't play with breeders. Telling everyone that you're a disgusting breeder. I tried really hard just to be normal after that. Hey guys, you did such a great job in the suicide scene today. It made me cry. Thanks, I thought it went pretty well too. I wish Julia's part was for a girl. Ashley likes boys. 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 Ashley likes Oh, Ashley, you're so beautiful. Kiss me. Ian, coming? Ashley, did you tell your mom that you got cast in the school play? School play? I thought we decided you were trying out for the football team. I didn't make the team. What? After all the coaching I paid for? I'm sorry, Mom, I'm just not coordinated. But you're coordinated enough to act? Isn't that for boys? No, it's for girls too. We're doing Romeo and Juliet. I'm playing the nurse. That's wonderful, isn't it, honey? Did you know that Shakespeare wrote it for his true love, Duchess of Southampton? Duchess. Shakespeare was a heterosexual? Yeah. Well, he loved her so much, but he couldn't divorce his husband. So he wrote Romeo and Juliet to express his love. Who told you that? Oh, Mr. Thompson, Who's he? the drama teacher. Need to make a call to that school. Mm-hmm. And did you see who moved in down the street? No. A hetero couple. How do you know? I saw them getting out of their car. He put his arm around her, and they have a pink and blue flag on their bumper. Well, that is really blatant. Ashley, I want you and Cooper going around the other way to school. But that's twice as long. I don't care. I'm not going to have you exposed to that perverted lifestyle, men and women living together. It's a sin. It makes me sick just thinking about it. It's so
revolting. Honey, can I get some more bread? In light of recent events in the Netherlands, where heterosexual marriage is now allowed, Pope Joan VII wants to remind Catholics all over the world that the Church has not changed its stance on this issue. Her Holiness reminds us, and I quote, "It is a sin for a man to lust after a woman. It is an abomination for a woman to lie with a man outside of the breeding season. Any such person harboring lust in their heart for the opposite sex will burn in hell." Let us pray. Just admit you're a rogue, bro. What are you doing in the boys' bathroom? Come on, all of you, get back to class. Come on, Paula, let's get going. Ashley, over here. You know, Ashley, this school has a zero-tolerance policy for this kind of behavior. Imagine if your mothers had seen you holding hands with a boy in public. I should really call both of your parents, but I'll let this be punishment enough. Thank you, sir. This is just a phase that you're going through. You'll grow out of it. Yes, sir. You know, Ashley, maybe if you got yourself a girlfriend, all this teasing would stop. Now, finish cleaning up and get back to class. I really did hope that it was just a phase like Mr. Thompson had said. But then I remembered how strong Ian's hand felt, and what the thought of kissing him did to me. And I knew that it wasn't a phase, and I hated myself for it. Romeo is banished, all to the world to nothing, that he dares ne'er come back to challenge you. Or if he do, it must be by stealth. I think it best you marry with the county. Oh, he's a lovely gentleman. I can't do this anymore. What? But I thought you liked me. I did. Look, my brother found out. He threatened to tell my parents. They'd kill me if they found out. No, they wouldn't. They love you. You don't know my dad's. My Aunt Sarah came out, and the entire family cut her off. We're not even allowed to say her name. Papa says God hates breeders, and they're all gonna burn in hell. Well, can I kiss you just one last time? Please, I don't know when I'm ever going to get to kiss a boy again. Get away from me! Ian. I don't know why she keeps touching me like this. I was just trying to be nice to her. I hate you, Ashley Curtis. Stay away from me. That's the problem. You can't be nice to heteros. But you can always teach them a lesson. Grab her.
So this is the little queer bait that tried to hold my brother's hand. He wanted me to. No, he didn't. You forced him. We saw her kiss him. Just now. Didn't we? Yeah. You friggin' breeder. Grab her! You queer. Smear the queer! 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 Do us all a favor, Rob. And kill yourself. Beth, yes, it's Karen. Ashley didn't come home at she left school. Why didn't she pick her up? I know, but she hasn't been home since school. And right? Well, that was 2:45. That was 2:45, and it's Ashley, over 6 here. What the hell happened to you? I'll call you later. Oh my God! Not again. Oh, Ashley, baby, sweetie, what? Who did this to you? Look at me. Ashley, who did this to you? Nobody. Well, you didn't do it to yourself now, did you? That's enough. Honey, please. Who did this to you? I want to know right now. Paula, Snyder, Andrew Santilli. Oh, Ashley, honey. All right, then march yourself upstairs. March upstairs and get yourself cleaned up. And you're gonna start karate lessons tomorrow. No, I'm not gonna have my kid get beat up every day. This is your fault. No, you coddle her. I don't coddle her. You would not let me punish her after one that means help magazine under her mattress. Oh God, Vicky, she was 8 years old. What am I supposed to do? I am not gonna have a breeder growing up in this home. Do you think I want her to be a breeder? I don't know. This isn't normal. I don't even know what's going on with her. Kids don't act like this, okay? No, I'm not listening to you anymore because obviously something is going wrong with her. Fine. So maybe we just pack up the house and maybe we just move. Let's just move. And the same thing's gonna happen in the next town. And something's wrong with her. I don't understand her. I don't know what's going on with her. She just doesn't act like a normal child. Maggie Breeder! I'm watching It's okay. We're gonna have a sister who's a breeder. Okay, we're gonna move. Fine. Let's move because you know What if she gets beat up at the next place? Well, you know what? Cooper's gonna get beat up here. If we stay here, Cooper's gonna get beat up too. Why does everyone hate me? Ashley's Maybe there's a hetero heaven. Ashley.
Queridos, é um curta-metragem bem forte, né? Nesse mundo do curta-metragem, é um mundo ao contrário, né? Existe a heterofobia e o padrão é ser homossexual, né? Dentro desse mundo e dessa lógica e de toda essa construção desse mundo, pessoas de sexo oposto só podem fazer sexo no período da criação, para gerar filhos. Fora disso, não pode, né? E, cara, ele faz uma pergunta pra gente no final, né? Amor é tudo que você precisa? E eu acho que a resposta é sim. E eu tenho certeza absoluta que se o mundo de fato fosse ao contrário, como nesse que a gente viu no filme, a vida de muita gente iria virar um inferno. Como a nossa, às vezes, é. E é triste, sabe por quê? Porque as pessoas, elas pegam textos como Mateus 19, por exemplo, fazem um malabarismo teológico para querer provar que Jesus estava falando de casamento gay ou de celibato para homossexual. E o triste, queridos, é que tem gente que acredita. Tem gente que acredita e se castra e acaba com a sua potência de amar. E junto com essa potência vai a vontade de viver, vai a saúde mental. Da mesma forma que existem muitas mulheres que acreditam que, mesmo que o marido bata nela e nos filhos todos os dias, seria um pecado ela separar. E o mais triste, queridos, é que o mundo ensinou para essas pessoas que elas estão fazendo a vontade de Deus. Aí você vive uma vida miserável, achando que está fazendo a vontade de Deus. Entre várias aspas, né? Queridos, com essa mensagem eu encerro o estudo de hoje, esse encontro. Logo, logo ele já vai estar disponível no YouTube. E para você que assistiu de forma gravada, foi um prazer. Um grande abraço. Um beijo, pessoal.